Olá, este canal é um espaço de conhecimentos. Podemos apresentar temas de saúde, bem-estar, teologia, filosofia, história, entre outros assuntos relevantes para o desenvolvimento pessoal e construção de saberes. Permaneça conosco, visite nossa playlist, os Lead Codices da Jordânia, descoberta, alegações e debate sobre sua autenticidade. Você está no canal Mais Além. Do que estamos falando? Entre os anos de 2005 e 2007 foi divulgada uma descoberta em uma caverna remota no norte da Jordânia. Foram encontrados cerca de 70 pequenos livros metálicos, códices, cujas páginas são de chumbo. Alguns relatos mencionam liga de chumbo e outro metal. Os códices eram amarrados ou presos por arames ou argolas metálicas. Cada livro teria entre 5 a 15 folhas de chumbo, com tamanhos semelhantes aos de um cartão de crédito. Essa descoberta foi noticiada pela BBC. As alegações iniciais sobre esses códices eram muito ambiciosas, podendo ser documentos cristãos primitivos, possivelmente do 1º ou 2º século D.C., talvez com referências a um Messias Salvador, escritos em idioma antigo. Alguns sugerem algum tipo de aramaico ou hebraico arcaico, contendo símbolos religiosos como a menorá, desenhos, etc. Se realmente autênticos, tais códices poderiam representar uma descoberta de magnitude comparável aos manuscritos do Mar Morto, reescrevendo partes da história do cristianismo primitivo. Extraído de Wikipedia, entretanto, esse conjunto de achados provocou também grande controvérsia entre autoridades arqueológicas, linguistas, especialistas em epigrafia e metalurgia. Muitos questionam seriamente sua autenticidade. Adentremos ao relato da descoberta. Segundo os relatos iniciais, a descoberta foi feita após uma enchente repentina, flash flood, que expôs nichos em uma caverna do norte da Jordânia. Um dos nichos estaria marcado com uma menorá, ou castiçal judeu antigo. Os códices teriam sido encontrados entre 2005 e 2007. A quem pertenceram ou quem os detém hoje é tema de disputas. Há afirmações de que teriam sido contrabandeados para Israel. Há também queixas de posse legal e responsabilidade de preservação. Segundo a BBC, os textos do achado foram anunciados publicamente por David Elkington, pesquisador britânico, entre outros, que levantaram hipóteses de que esses códices seriam documentos cristãos muito antigos, talvez escritos por seguidores de Jesus fugindo de Jerusalém após a destruição no ano 70 D.C. Existem alegações de autenticidade e evidências iniciais. Os defensores da autenticidade dos códices apresentam algumas linhas de argumento. Primeiro, datação com base no metal. O Ion Beam Centre da Universidade de Surrey, Reino Unido, teria realizado análises que mostraram ausência de radioatividade produzida por polônio atmosférico, algo típico em amostras modernas de chumbo. Isso foi interpretado como indício de que o chumbo usado não é recente. Também se menciona corrosão em orifícios de encadernação, formação de minerais nos metais, que sugerem envelhecimento natural. Tratemos do conteúdo e iconografia. Alegações de que há símbolos religiosos judaicos, cristãos, talvez formas arcaicas de escrita hebraica ou aramaica, imagens que poderiam remeter ao judaísmo ou aos primeiros cristãos. Alguns relatos mencionam que os textos estavam codificados ou parcialmente ilegíveis, o que poderia explicar por que não se conheciam antes. Caso fossem autênticos, tais códices poderiam oferecer janelas diretas para a teologia e prática dos cristãos primitivos, sobretudo daqueles que estariam fora das comunidades canonizadas mais célebres, por exemplo, Jerusalém, Antioquia. Esta importância tem potencialidade. Também poderiam indicar formas de crença ou tradição textual que foram descartadas ou marginalizadas nas versões oficiais dos textos cristãos posteriores. Controvérsias, críticas e evidências contra. Embora existam defensores, a maioria dos especialistas em arqueologia bíblica, epigrafia e autoridades oficiais na Jordânia expressou sérias dúvidas, ou concluíram que os códices não são autênticos, ou pelo menos não há prova convincente de que sejam da antiguidade que se afirma. Os principais pontos de controvérsia detalhados em 4 situações. Primeiro, falsa proveniência, localização incerta. A Jordânia, Departamento de Antiguidades, afirma que não se conseguiu verificar com segurança arqueológica nem a caverna onde supostamente os códices foram encontrados, nem nichos ou plugs correspondentes nas cavernas pesquisadas. Sem contexto arqueológico claro,
objetos fora de contexto perdem muito de sua confiabilidade para datação ou para afirmações sobre sua função ou significado. Segundo, problemas nos textos, anacronismos, mistura de estilos, escrita duvidosa, especialistas que examinaram fotografias e símiles dos códices notaram mistura de grafias, símbolos, estilos que não correspondem a nenhuma tradição epigráfica antiga bem documentada, há erros técnicos, proporções, formas de letras que não se encaixam nas formas de escrita antiga conhecidas, segundo Life Science, alguns caracteres parecem estilizados ou inventados, o que sugere falsificação ou fabricação com intenções de confundir. Terceiro, material antigo, mas possivelmente reaproveitado ou modificado. Mesmo que o chumbo seja metal antigo, isso por si só não garante que os códices como objetos sejam antigos ou originais. Poderia haver uso de chumbo antigo reusado ou envelhecimento artificial ou natural depois de fabricação recente. Quarto, conclusão oficial da Jordânia. Em 2017, o Departamento de Antiguidades da Jordânia declarou que, após análises técnicas e arqueológicas, os códices são forjados. Eles informaram que, embora o material poderia ser antigo, os textos e desenhos são irrelevantes, incoerentes, não apresentam lógica epigráfica ou histórica convincente, e que o fabricante dos códices demonstra falta de entendimento das inscrições antigas. Mesmo com as conclusões oficiais desfavoráveis, há alguns aspectos que permanecem objeto de atenção ou disputa, onde o debate permanece aberto. Alguns pesquisadores ainda alegam que nem todos os testes foram divulgados em artigos revisados por pares, ou que certas evidências sobre envelhecimento do metal, corrosão, etc., sugerem grande antiguidade. Fonte: Jordan Times. Há um debate sobre até que ponto forjadores poderiam simular desgaste, corrosão, símbolos antigos, especialmente usando materiais antigos. O processo de falsificação de artefatos arqueológicos tem se sofisticado, e detectar forja envolve múltiplas disciplinas: arqueologia, epigrafia, metalurgia, análises químicas, contexto arqueológico. A reivindicação de que partes dos códices estariam escritas em código ou linguagem misteriosa dificulta análises externas independentes, o que levanta suspeitas. Mas também pode complicar a rejeição definitiva, se não houver acesso transparente aos objetos ou os estudos completos. Avaliação e comparação com os manuscritos do Mar Morto. Para entender a importância do debate, vale comparar com os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos no meio do século XX em cavernas próximas ao Mar Morto, em território hoje de Israel e Palestina. Os manuscritos do Mar Morto têm um contexto arqueológico bem documentado: localização das cavernas, condições de descoberta, escavações sérias, muitos fragmentos em pergaminho ou papiro, escritos majoritariamente em hebraico, aramaico e grego. Sua datação foi feita por vários métodos: paleografia, datação de carbono, entre outros, e suas implicações históricas e religiosas são bem estudadas. Um dos valores dos manuscritos do Mar Morto é fornecer testemunhos textuais de tradições judaicas pouco conhecidas, liturgias, textos bíblicos, comentários, etc., e isso dentro de uma filiação bem estabelecida. No caso dos Lied Codices da Jordânia, embora haja alegações de que poderiam oferecer algo tão importante quanto ou complementar aos manuscritos do Mar Morto, até agora não há consenso acadêmico de que sejam autênticos e do século I ou II d.C., sem contexto arqueológico seguro, sem divulgação completa de todos os testes por especialistas independentes e com conclusões oficiais de falsificação. Sua utilidade como fonte de conhecimento histórico é altamente incerta. Enfim, podemos interpretar que, com base nas evidências disponíveis até o momento, os Lied Codices da Jordânia despertaram expectativa legítima por causa do potencial que teriam para lançar nova luz sobre os primeiros anos do cristianismo, especialmente sobre grupos marginais ou comunitários que não deixaram muitos vestígios literários. Contudo, as análises oficiais e acadêmicas apontam que muitos dos elementos que sustentam essas alegações, autenticidade textual, proveniência segura, consistência epigráfica e histórica, são muito duvidosos ou não comprovados. A posição mais equilibrada hoje é que não se pode afirmar com segurança que estes códices sejam documentos cristãos do I século. Eles podem incluir materiais antigos, talvez até legítimos em parte,
mas o artefato completo parece ter sido montado ou modificado de forma a favorecer uma narrativa sensacionalista. Contudo, caso venham a ser disponibilizados para estudos independentes, publicados revisões em periódicos acadêmicos reconhecidos, com acesso abrangente aos objetos e aos dados de laboratório, ainda poderá haver reavaliações. Agradeço por sua inscrição e seu like. Estas ações ajudam o crescimento de nosso canal. Por favor, não deixe de compartilhar o vídeo. Vamos juntos explorando os enigmas que circundam a humanidade. Até o próximo vídeo.